E o presidente do Tribunal de Contas do Estado falou sobre um outro assunto que toca diretamente a situação da população do estado do Piauí, que são os carnavais, as festas de carnaval. Se você parar para pensar, não estou falando só de Teresina, mas as cidades do interior movimentam muito com essas festas, algumas delas são tradicionalíssimas, que fazem com que os turistas piauienses viajem para o norte e para o sul do estado. Mas ele fez uma consideração, que no estado do Piauí, disse que os prefeitos que gastarem com carnaval e prejudicarem serviços vão ser punidos. Ou seja, carnaval não pode ser a prioridade da gestão, segundo a análise do presidente do Tribunal de Contas do Estado. Vamos ver. O tribunal editou ainda em 2024, no mês de abril ou foi maio, uma nota técnica explicitando sobre como deve ser isso. Tem um aniversário da cidade, tem uma festa tradicional na cidade, o município pode fazer? Pode. Agora, pode fazer com a moderação que o bom senso manda. Gastos ultosos com artistas afamados, com estruturas caríssimas. No momento em que o município tem calamidade pública, tem atraso de salário, educação funciona sem transporte escolar, saúde funciona sem medicamento nos postos, como pode eu priorizar uma festa nesta monta em detrimento da população e dos serviços essenciais? Isso aí é sim motivo de penalização e de reprovação de contas. Agora, se o gasto atende parâmetros orçamentários, legais, dentro do limite razoável, não há por que se falar em problema. Por que não essas festas não podem ser com artista da terra? Você movimenta a cultura local, estimula talentos. Outra coisa é também recurso que vem de fora, uma emenda para um fim. Aí nessa lógica, ele específico para cá e os recursos não são da municipalidade. Todavia tem que analisar aí a questão dessa contratação, a inexigibilidade. Para contratar um cantor de grande vulto, a inexigibilidade precisa existir e ser bem fundamentada. A estrutura precisa ser feita para a realização do show em licitação, por pregão. Está acontecendo? Ou seja, tudo tem regra, tudo tem norma. Então, o que o tribunal quer não é pedir a realização de festa cultural. Ele quer dizer que para ela acontecer, o município tem que estar em normalidade e o gasto tem que ser compatível com a receita do município. Gastos dessa natureza que comprometem os serviços essenciais de limpeza pública, de educação, de saúde, são indevidos e pode gerar punição. Ótimos pontos trazidos aí pelo presidente. Primeiro, o dinheiro é um dinheiro do município ou é uma verba para a festa? Porque isso pode acontecer via emenda de deputado, né? Federal, estadual. É preciso deixar bem claro, Gelson, que o presidente explica. Aquela festa, aquele evento que é feito com verba do cofre do município, esse sim passa por uma regulação ainda maior. Porque, como ele disse, não basta apresentar um chamamento de inexigibilidade de licitação, contratar sem que haja licitação. Por exemplo, o município 0,6, que é o menor percentual de repasse do FPM, que contrata cantores por 500, R$1 milhão o show, claro que isso vai chamar muita atenção do Ministério Público, do Tribunal de Contas. Quanto às emendas, hoje, por exemplo, no âmbito estadual, existe uma série de regramentos para deputados estaduais encaminharem emendas para eventos. Existe uma trilha que esse dinheiro tem que passar para que o evento ocorra. Por exemplo, verba federal. Existe hoje, pelo STF, uma cobrança enorme, principalmente emendas coletivas, para que se encaminhe para determinados fins. Então, o Tribunal de Contas acompanha. Aqui na capital, o prefeito já definiu que não haverá o destinamento de emendas, de verba da prefeitura para a realização de carnavais. Não quer dizer que o carnaval não pode ocorrer com verba privada, com verba do Estado, mas do município, o prefeito já definiu que não encaminhará nenhum valor desse tipo. Então, uma definição importante. Falando de Teresina. Teresina, e para o interior também, o TCE acompanhando de perto. Existem festas muito tradicionais, mas que precisam ser feitas com a devida transparência. Certo. Bom, então, eu acho interessante isso, todas essas observações que foram feitas pelo presidente do Tribunal de Contas do Estado. E se tudo for feito da forma correta, evita até o constrangimento para alguns artistas que ficam esperando no camarim para saber se vai ser autorizado ou não o show de daqui a pouco, né? Exatamente, até porque, por mais que seja uma
obrigação que o município tenha em promover lazer para a população, tem que haver também uma coerência, como o Tárcio trouxe, como o próprio presidente também relatou sobre isso, tem que haver uma coerência em relação a isso. E eu conversava com uma fonte palaciana que me trouxe, Lívia, os municípios eles vão ter uma ponderação um pouco maior em relação a isso, pelo menos nesse primeiro ano, no Carnaval. Pelo que eu pude compreender, o Estado ele vai participar mais ativamente dessa estadualização do Carnaval, que sempre foi muito forte em alguns municípios. Tem o município de Parnaíba, de Luiz Correia, alguns municípios ali também na região sul. Água Branca, Piripiri. Então, tem alguns municípios que têm um teor maior na questão do Carnaval. No entanto, o Estado ele deve entrar com uma participação um pouco maior esse ano, principalmente após o ano eleitoral, e também em relação a parcerias privadas, ou seja, um incentivo à parceria privada, porque foi uma preocupação do mercado em relação a essa contenção de gastos. Então, deve haver um incentivo para também não paralisar a economia. Sim. Carnaval é uma festa pública, mas que incentiva muito o setor privado. Então tem que haver ali essa ponderação, quando corta um pouquinho em um, vai haver um incentivo maior por outro. Fica até difícil, né, Lívia? A população entender. O prefeito chega, Joelson, falando de um rombo milionário nas contas da prefeitura e 2 meses depois faz uma festa contratando um cantor por 1 milhão, por exemplo. Mas esse ponto que a Lívia está colocando também é interessante. O Piauí também não pode deixar de perder receita, que eventualmente possa vir a ter, por conta da suspensão de todas as festas. Se uma data é estrategicamente importante para o turismo, por que não incentivar? Esse é o ponto que faz a análise aí que a Lívia traz. Exato. Inclusive no litoral havia dado uma parada, principalmente em relação à pandemia, que teve uma paralisação coletiva, óbvio, mas agora a ideia é que volte. Nos municípios ali da planície litorânea do estado, deve haver um forte carnaval esse ano. Muito bem, vamos aguardar.